Mateus capítulo 4, versículo, a partir do 12. Mateus 4, 12 diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima. Diga isso, cidade, diga mais forte, irmão, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede sobre o mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além Jordão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Vá lá no capítulo 8. Subiu ao monte, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Pai, nós te rendemos graças, te damos louvores. Obrigado pela tua palavra. Teu é o reino, tu é a glória, tu é a majestade, teu é o domínio, teu é o poder para todo o sempre, pelo século dos séculos. Fala com o teu povo nessa noite, que nós possamos encontrar-nos contigo todos os dias. É isso que tu tem proposto aos nossos corações, e é isso que nós queremos viver intensamente. Você pode dizer em nome de Jesus? Você pode dizer amém? Você pode sentar. Eu achei que eu não tinha mais lágrimas nos últimos 3 dias e hoje eu não ia chorar, mas já estou chorando. Eu pensei que em algum momento, pelo menos momentaneamente, as glândulas lacrimais paravam, mas eu ali na frente conversando com os irmãos estava chorando hoje. E diferente do pastor Leandro, do pastor Cássio, que sempre fazem questão de falar, que não negam lágrima para ninguém, eu nego. Teve uma irmã que viveu nesses últimos 3 dias comigo e disse: eu nunca vi o senhor chorando. O que foi isso que aconteceu nesses 3 dias? E não é que eu não tenha sentimento, e não é que eu não sinta amor, dor, presença, é porque não é meu jeito, cada pessoa tem seu jeito. Mas quando Deus quer moldar,
quebrar, Ele tem o jeito dele. Talvez você, assim como eu, não seja dos que choram, não seja dos que têm o sentimento tão aflorado. Você seja um pouco mais racional. Mas nesse momento eu preciso dizer para você que, independente de racionalidade ou emoção, aqui é um lugar espiritual. E Deus tratará conosco nessa noite. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de encontrá-lo. Eu lembro bem o dia em que eu encontrei Jesus. E eu faço questão sempre de dizer para os irmãos. 4 de novembro de 2006, eu ouvia, não sei se ainda então presbítero, acredito que ainda assim, não era pastor ainda, pregando uma palavra em Jeremias 29, 11, que dizia: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aquilo encheu o meu coração de uma esperança tão grande. E tantos jovens já tinham se entregado a Jesus naquela noite. E eu fui mais um a me entregar. Mas no decorrer da jornada eu percebi que diante de Deus eu não era mais uma pessoa. Diante de Deus você não é mais um na multidão. Diante de Deus você não é mais um no cenário. Diante de Deus você é alguém pessoal, que Ele trata individualmente. Pessoas morreram daquelas que se converteram. Anos atrás um rapaz sofreu um acidente aqui, nesse posto de gasolina, num bug. Não sei se vocês lembram. Ele se converteu no dia que eu me converti. De alguns que se converteram, teve um que se desviou e matou outro que também tinha se convertido. Não permaneceu na presença de Deus. O fato que eu sei é que eu estou aqui, eu estou de pé. O mesmo Jesus foi apresentado. A mesma oportunidade foi dada. A mesma transformação estava disponível. Eu escolhi viver a novidade de vida que nós cantamos nessa noite. A mesma oportunidade está disponível hoje, aqui neste lugar. Encontrar Jesus é como se você tivesse nascido cego e por algum momento você passa a enxergar. Aquilo deve ser algo assustador. Talvez nenhum de nós aqui experimente isso, porque eu acredito que não temos ninguém cego aqui. Mas imagine um cego que passa a enxergar. A luz é muito forte. É constrangedora. Você, aos poucos, começa a abrir os olhos. Se habituar com aquela nova maravilha que está sendo vivida. E agora passa a enxergar plenamente. Tudo é uma grande novidade quando a gente encontra Jesus. Tudo novo. Tudo absolutamente novo. E o que é novo, muitas vezes a gente estranha. O que é novo, muitas vezes a gente se empolga. Eu me lembro dos meus primeiros dias na presença de Deus. Eu queria estar todo dia na igreja. Só que aí, as responsabilidades de um adolescente de 16 anos não são as mesmas de um homem de 32. A gente começa a trabalhar, a gente casa, alguns de nós temos filhos, e a gente começa a cansar, e muitas vezes involuntariamente aquela luz que nos surpreendeu de maneira tão especial, num dia tão especial, a gente se acostumou com ela. É só mais uma luz, é só mais uma visão, é só mais um cenário. Por isso a gente precisa encontrar o nosso Deus todo dia. Jesus precisa ser uma novidade para a gente a todo momento. Jesus se apresenta para a gente das mais variadas formas a todo momento. Até esse final de semana eu pensava que eu podia encontrar Jesus através, pastor Cássio, de métodos. Mas o nosso Deus não se baseia em métodos.
O nosso Deus se baseia em duas coisas. Diga comigo, primeiro, a palavra de Deus. Diga mais forte, a palavra de Deus. Segundo, com relacionamento íntimo. Você pode dizer isso mais forte? Relacionamento íntimo. Eu quero declarar sobre a tua vida que você ouvirá e aprenderá cada vez mais a palavra de Deus. Mas na medida em que você for aprendendo essa palavra, você terá cada vez mais relacionamento íntimo com o Senhor. Sim, encontrar Jesus é maravilhoso, mas uma coisa tão espetacular quanto encontrá-lo é permanecer em sua presença. Quantos aqui são crentes há mais de 10 anos? Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Vocês aceitaram Jesus. 10 anos se passaram. Pandemia chegou. Vocês permanecem na presença de Deus. Quem é crente há mais de 20 anos aqui? Eu quero glorificar a vida de vocês. O Brasil ainda era tetra quando vocês aceitaram Jesus. Glória a Deus. Vocês sofreram algumas derrotas nesse caminho. O Brasil sofreu várias. Mas o fato é que você está de pé. Quantos aqui são crentes de 2 anos para cá? Levante sua mão. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. No momento em que o mundo visualizou morte, no momento em que o mundo visualizou portas fechadas, você viu a porta aberta de salvação e você decidiu entrar. E quem entra pela porta chamada Jesus, entra e sai, acha pastagem e se alimenta verdadeiramente. Eu não vou fazer essa pergunta se você não aceitou Jesus, mas se hoje você não aceitou Jesus, no momento em que você aceitar, você vai estar na mesma condição de quem é crente há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, porque você vai deixar a condição de condenado pelo pecado e pelo diabo para ser filho de Deus. Onde são os filhos de Deus aqui? Glória a Deus. Permanecer na tua presença é o que nos faz alegre. Jesus foi batizado por João, foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus venceu o diabo, diga glória a Deus. E agora a palavra vai afirmar que Jesus vai iniciar o seu ministério. Diferentemente de outros evangelhos, o evangelho de Mateus não vai relatar as bodas de Caná. Ele vai dizer que, versículo 13, deixando Jesus Nazaré, a sua terra natal, ele foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali. Jesus, para começar o seu ministério, ele saiu do deserto e foi para perto das águas. Para você hoje começar o seu ministério, ou alguns recomeçarem o seu ministério, você precisa ir para perto das águas. E deixa eu falar uma novidade para você. Este lugar aqui é um lugar cheio de água. Note que Jesus foi batizado nas águas. O primeiro milagre de Jesus envolveu água. Ele transformou água em vinho. Quando ele sai de Nazaré, ele vai para Cafarnaum, cidade marítima. Isso quer dizer cidade com muitas águas. Para Jesus começar a operar, ele precisava estar perto das águas. Para você começar a ver a mão de Deus atuar sobre a tua vida, venha para perto das águas.
Salmo 46, versículo 4 e 5, a palavra de Deus nos garante: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Ao romper da aurora, Ele virá em seu socorro. Nas águas tem socorro de Deus. Jó 14, 7 ao 9, a palavra nos garante que para uma árvore que foi cortada, ainda ela tem esperança, ainda é possível que volte a brotar, somente ao cheiro das águas. Nessa noite, árvores que estavam cortadas voltam a brotar, porque se posicionam perto das águas de Jesus. Apocalipse 22, a Bíblia diz que o próprio Jesus é a fonte da água da vida. Eu falei que não tinha condições talvez de pregar, mas eu preciso assumir o compromisso, porque esta igreja tem compromisso com a palavra de Deus. Dessa igreja, desse púlpito, jorram águas verdadeiramente vindas do trono de Deus. Não jorram águas amargas, não jorram águas escuras, não jorram águas turvas. Aqui neste lugar, a água limpa para te lavar por dentro e por fora. Versículo 14 ao 16, a gente vai aprender uma segunda coisa de Jesus. A gente aprendeu que é preciso encontrá-lo, permanecer nele. É preciso estar perto das águas. E agora a palavra de Deus vai dizer que Jesus fez isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Era o que a Bíblia falava sobre Jesus. Era necessário Jesus ir para Cafarnaum, porque lá havia trevas, e lá a luz precisava raiar. Mas o mais importante é que lá Jesus cumpriria o que a Bíblia estava afirmando sobre ele. Eu e você, irmão, precisamos cumprir em nossas vidas o que a Bíblia diz a respeito de nós. A Bíblia diz que Jesus é a luz para o povo de Cafarnaum. O que é que a Bíblia fala sobre nós? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E se o sal é insípido, ele não serve senão para ser pisado pelos homens. E se a luz é colocada debaixo de um alpendre, ela não serve para nada. Ela precisa ser colocada no velador. Jesus viveu o que a palavra dizia que ele tinha que viver. Viva você o que a palavra diz que você tem que viver. Diga para quem está do seu lado: você não é açúcar, você não é fermento, você é sal da terra. Diga assim para ele: você não é estrelinha, você não é lâmpada, você é a luz do mundo. Terceira coisa que a gente aprende com Jesus, para que a gente ande, encontre-o e permaneça. A gente aprendeu que tem que estar perto da água, a gente aprendeu que tem que cumprir o que as Escrituras dizem ao nosso respeito. E o versículo 17 do que nós lemos, a palavra diz que desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Você tem que estar perto das águas. Quem está perto das águas, diga amém. Quem aqui está cumprindo o que as Escrituras dizem sobre você, diga amém. Você tem que agora, para permanecer em Jesus, depois de encontrá-lo, pregar que nem Jesus. E o que é que Jesus pregava? Arrependei-vos. O que é que Jesus pregava? O reino dos céus está próximo. O que é que Jesus pregava? Conserto. O que é que Jesus não pregava? Prosperidade boba. O que é que Jesus não pregava? Motivacional vazio. O que é que Jesus não pregava? Sobre o que ele fazia no seu dia a dia. Jesus pregava arrependimento, porque arrependimento significa que existe perdão disponível para mim e para você. Jesus pregava o reino dos céus, porque terra e céus passarão, mas o reino do Senhor subsistirá eternamente. Falei até que nem agora um gaúcho. Eternamente. Não liga não, irmão. Eu não vou perder a voz hoje. Vá para perto das águas. Cumpra o que a palavra diz sobre você. Pregue que nem Jesus. Versículo 18. Para que a gente esteja na presença do Senhor e permaneça, naturalmente vai começar a acontecer uma coisa. As multidões vão começar a vir. Você não entendeu não, irmão. Você se posiciona perto das águas. Você vive o que a Bíblia diz a respeito de você. Você começa a pregar que nem Jesus pregava. E as multidões vão começar a vir. As multidões vão começar a vir para essa igreja, diga amém. Centenas de milhares de pessoas vão começar a vir aqui, porque aqui é a pregação de Jesus. Mas você acha que a multidão começa com todo mundo chegando junto? Isso não é torcida organizada, não. Isso não é a jovem fanático. Muito menos inferno. Não sei como é que bota o nome desse. Com todo respeito aos meus amigos tricolores. Jesus, andando junto ao mar, perto das águas, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E ele lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Toda a multidão que será atraída para esse lugar começará com a atitude de uma ou duas pessoas. Começará com pequenas atitudes de encontrar Jesus e permanecer na sua presença. Começou com Simão Pedro e depois com André. Depois veio João e Tiago. Jesus não se contentou e já tinham 12. Daqui a pouco não eram mais 12, eram 300. Daqui a pouco era uma multidão. Uma multidão começa com poucas pessoas. De repente o lugar vai sendo cheio. E quando é cheio de pessoas, pode ter certeza, se a palavra continuar sendo jorrada, mais e mais pessoas virão. Você pode declarar sobre a vida do seu irmão: você nessa noite é como Simão. Você nessa noite é como André. Você vai iniciar o processo da chegada de uma grande multidão, a multidão da tua família, a multidão da tua casa, a multidão da faculdade, a multidão do trabalho, a multidão das pessoas vazias vão chegar até Jesus através de você. Aí o pessoal começa a ver milagres. Como se não fosse já um grande milagre ver pescador
sendo transformado, pescador de peixe, sendo transformado em pescadores de homens. Já é um milagre excepcional. A Bíblia agora vai afirmar, nos versículos 22 ao 25, que depois de passar pelo processo de se achegar às águas, depois de passar pelo processo de se posicionar, de estar disposto a cumprir as Escrituras, de passar pelo processo de pregar o que Jesus pregou, de passar pelo processo de iniciar uma multidão, eles agora vão se distanciar das águas. Entenda bem, a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do além Jordão. Além Jordão é longe das águas. As águas serviram para iniciar o ministério. Agora você já está cheio de água para entregar e ir nas regiões onde existe sequidão e levar para a multidão de endemoniados, para a multidão de necessitados, para a multidão de famintos, para a multidão de pecadores, a água que existe dentro de você. Você se alimenta, mata a sua sede, junto ao ribeiro de águas, mas a tua missão não é ficar para sempre junto ao ribeiro das águas, é levar a água que está dentro de você, que sobrou dentro de você, que esmorrou dentro de você, para as regiões que estão secas. Além Jordão é seco. Pesquise Síria. Até hoje, lugar sequíssimo. Só que quando Jesus saiu de perto das águas, ele saiu perto daquela correnteza, ele levava com ele a água junto com ele. E aqueles discípulos levavam a água junto com eles. E quando você sai daqui dessa igreja, para ir trabalhar amanhã, segunda-feira, deixa eu falar para você, a água não zerou na tua vida não. Aqui é fonte de águas, diga amém. Aqui é rio vivo, diga amém. Mas quando você sai daqui e vai para o lugar seco da incredulidade, é você agora que está levando a água. E não apenas você conheceu Jesus, como está também permanecendo nele e sendo canal de bênçãos para alcançar outras pessoas. Jesus é o rio da vida. Quantos creem nisso? Não, a igreja não crê, não é possível. Jesus é o rio da vida. Toque no seu coração e diga assim: eu sou um braço desse rio. Você é um braço do rio de Deus. E toda vez que alguém se converte, ele é inserido nesse rio e passa a levar água também para os lugares distantes. Você aprendeu, irmão? Os 5 passos para a gente encontrar, permanecer e levar Jesus. Diga comigo: existe água disponível. Segundo, cumpra. Diga, irmão, cumpra o que as Escrituras falam ao seu respeito. Terceiro, pregue arrependimento. Pregue Jesus. Pregue o reino de Deus. Quarto, comece com uma pessoa. Diga isso, irmão. Comece com uma pessoa e a multidão vai surgir. E o quinto, leve água para onde está seco.
Onde é que você acha que está seco na tua família? Leva água. Onde é que está seco no teu trabalho? Leva água. Onde é que está seco? Onde você pisa. Onde você pisa é local santo. Você leva água junto com você. Encontrar Jesus é extraordinário. Permanecer nele é tão extraordinário quanto. Encontrar Jesus nos faz ter salvação. Permanecer nele nos faz viver os frutos dessa salvação. João 15. O que glorifica o meu Pai é que vocês deis frutos em abundância. E assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedeceres aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai. Eu tenho vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Quando a gente encontra Jesus, a alegria é enorme. Quem encontrou Jesus aqui, concorda comigo dando glória a Deus. Mas quando a gente permanece em Jesus, a felicidade é completa. Quando a gente permanece em Jesus, acontece o que acontece aqui no capítulo 5 dessa sequência desse texto. No capítulo 4, Jesus fez tudo isso. E agora no capítulo 5, ele vendo a multidão, sobe até o monte e começa a... Não, a igreja não está ligada. E começa a ensinar. Só é ensinado por Jesus quem permanece nele. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Vocês têm corações ensináveis? O que é um coração ensinável? É aquele coração que não tem a altivez de dizer, eu sei de tudo. Ou como diz uma criança, eu sabo de tudo. Como diz o poeta popular brasileiro, sabe de nada, inocente. Com Jesus é que a gente passa a saber. Jesus sobe o monte e começa a ensinar para aqueles que decidiram permanecer na sua presença. Vai contando comigo o que acontece nos capítulos 5, 6 e 7. Os ensinamentos de Jesus, para quem decidiu permanecer nele. Jesus ensina como ser bem-aventurado, diga amém. Jesus ensina sobre a lei e a graça, diga amém. Jesus ensina sobre relacionamento conjugal saudável, diga amém. Jesus ensina sobre amor ao próximo, sobre amor, oração, jejum, tesouros eternos e espirituais, diga amém. Jesus ensina sobre as prioridades do reino e sobre sua justiça. Jesus ensina sobre ansiedade. Jesus ensina sobre o que é o julgamento hipócrita. Jesus ensina a permanecer em oração. Jesus ensina sobre falsos profetas. Quem permanece em Jesus, aprende de Jesus. Pergunta para quem está do seu lado. Você quer aprender com o maior mestre de todos os tempos? Permaneça em Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Permaneça em Jesus, você vai aprender muitas coisas, irmão. Não tem como estar perto de Jesus e não aprender. Quem encontra Jesus
e permanece nele, ele não apenas ama, ele não apenas cuida, ele também coloca na cadeirinha do aluno e passa a ensinar. Bronca é quando a gente quer levantar da cadeira do aluno e ir para o quadro no lugar do professor. Quer ensinar Jesus como é que ele deve fazer. Ei, hoje é noite de você ter a humildade de baixar sua cabeça e ouvir que quem está falando é o mestre dos mestres, é o Senhor dos senhores. Ele não tem doutorado nenhum, mas ele é especialista em fazer o universo todo. Ele não tem faculdade de biologia, mas ele fez cada célula do teu corpo. Ele não é professor de história, mas ele escreve uma nova história hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu estou terminando. Conhecendo Jesus, permanecendo nele, a gente entende o que está escrito lá em Oséias 6:3, pastor Cássio. Vinde, conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Deus não é um Deus apenas de você conhecer, é um Deus de você conhecer e prosseguir em conhecer. Isso significa dia a dia. Isso significa comunhão cotidiana. Quem encontra Deus e permanece nele, aprende com Jesus e começa a viver as maravilhas. E aqui eu vou para o encerramento, capítulo 8. Jesus subiu aos montes, ensinou para quem permaneceu nele. Agora ele desceu ao monte, desceu do monte e passou a curar as pessoas. Escute bem, meu irmão. Quem encontra Jesus, quem permanece na sua presença, quem tem um coração ensinável diante de Deus, vai começar a viver milagres do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ver muitos milagres a parte do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ver maravilhas e prodígios do Senhor, porque você o encontrou, permaneceu e permitiu que Jesus o ensinasse. Ele primeiro cura o leproso, expulsa endemoniados, ressuscita mortos, faz cegos enxergarem, paralíticos ele faz andar. A água, ele faz alguém andar por cima dela. E mesmo quando aquela pessoa afunda, ele estende as mãos e faz a pessoa submergir. Fica de pé comigo nessa noite. Hoje Jesus te dá uma grande oportunidade. Seja para começar ou recomeçar. Jesus hoje quer completar a obra. Se você já conhece esse Jesus, não se afasta da presença dele. Se você já conhece esse Jesus, seja ensinado por ele. Se você já conhece esse Jesus, viva os milagres que ele reservou para você. Mas se você não conhece Jesus, hoje é dia de conhecer, amanhã é dia de permanecer, depois de amanhã é dia de ser ensinado,
E para o resto da vida, nós veremos milagres e mais milagres na presença do nosso Deus. Eu convido você a aplaudir ao Senhor. Aplauda mais forte o Senhor. Ele está em nosso meio. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor.